Fala galera, beleza? Eu sou o BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo e hoje iremos conhecer o gabinete da Liketech, o Streamer. Vem comigo! Bom galera, o gabinete está aqui dentro da caixa. Como eu já falei para vocês, o modelo dele é o Streamer da empresa Liketech, que é uma empresa brasileira, e é um gabinete de tamanho ATX. A caixa dele é bem pequenininha, acho que dá para vocês perceberem aí no vídeo, né? E eu vou abrir aqui e mostrar em detalhes para vocês tudo que esse gabinete tem, beleza? Então, vamos lá! E olha só que coisa mais pequenininha, né? Achei um gabinete aí aparentemente bem compacto. Essa lateral aqui é vidro mesmo e é um vidro bem espesso, tá? Tem muitos gabinetes que tem ou um acrílico bem fininho ou um vidro bem fininho. Esse vidro aqui é bem espesso, com certeza vidro temperado, né? Então vamos abrir aqui a tampa lateral. Bom, então o vidro aqui meio fumezinho, tá? Ele tá com plástico tanto de um lado quanto do outro, que é justamente para não arranhar. Quando você for montar, você pode tirar ele, ou se quiser deixar para não arranhar também, depende muito do seu cuidado aí com o PC, beleza? Detalhe importante, né? Ele não acompanha, por exemplo, aqui na lateral, antes de quando você tira os parafusos, algum tipo de alça para poder manter o vidro, né, no lugar. Então, quando você remover os parafusos, tem que tomar muito cuidado para ele não acabar caindo, porque não tem nenhuma alça aqui na parte inferior que segure o vidro, beleza? Então, aqui nós temos os parafusos de fixação do vidro, eles têm uma borrachinha, né, em cada parafuso aí que você vai prender. Os parafusos que você retira, né, para remover o vidro, você pode utilizar tanto a mão, porque nas laterais ele tem, né, um acabamentozinho que você consegue girar com o dedo, ou você pode utilizar a chave Phillips, que não acompanha aqui com o gabinete. Aqui na frente nós temos um vidro temperado também, ele é mais escuro do que o lateral, tá? Até para que as fãs que acompanham com ele aqui, que são 3 fãs de 120mm que tem iluminação RGB, fique uma iluminação aí um pouco mais bonita, tá? Tem aqui a logomarca Liketech na parte superior e vamos ver se é fácil remover essa tampa. Bom, tem que dar uma inclinadinha um pouco para cima. O ideal é você fazer isso aqui, como eu tô na mesa, né? Bem no cantinho aqui, que aí você consegue colocar a mão por baixo e fazer aí a remoção, tá? Então, essa é a parte interna da tampa frontal e a parte da frente. Então ela é totalmente fechada na frente, o ar só vai passar por essa fresta que fica aqui embaixo, que é justamente a mesma fresta que você usa para remover essa tampa. Bom, a única questão dos gabinetes que tem a tampa frontal totalmente fechada, como essa daqui, né, é porque nesse caso ele só tem uma abertura na parte inferior e essa abertura não pode ficar obstruída, porque é por onde o ar frio, vamos dizer assim, vai passar e aí essas fãs aqui vão tirar proveito disso e ser mais eficientes para refrigerar a parte interna do gabinete, tá? Mas, mesmo assim, o ponto positivo é que as fãs não ficam tão coladas no vidro aqui, tá? Que dessa forma ela consegue ser mais eficiente. Já vi alguns gabinetes que é tão colado na parte aqui do vidro, né, ou da parte frontal do gabinete, que ela acaba não sendo eficiente, porque ela não consegue puxar ar suficiente para jogar dentro do gabinete, tá? Então, ponto positivo aí, mas fica esse detalhe, nunca obstrua a parte de entrada de ar da tampa do seu gabinete, senão vai aquecer todo o resto do PC, beleza? E sem a tampa, vocês já estão vendo aí que possui 3 fãs de 120mm, tá? Essas alças aqui em volta da fã, ela possui iluminação RGB, somente nas laterais aqui em cima e aqui embaixo não. Inclusive esses fãs tem um design bem diferente, né? E basicamente é isso que a gente tem aqui na parte frontal, uma pequena frestazinha aqui na parte superior, que sinceramente não dá para conectar nada ali, é uma frestazinha mesmo aberta, nada mais do que isso. E aqui na parte traseira do gabinete, né, vocês estão vendo aqui esse espaço, serve para você colocar um fã exaustor de até 120mm, tá? Não acompanha aqui, essa amostra que eu estou aqui não veio com um fã de 120mm, mas nós teremos um kit aqui da Liketech com mais 3 fãs que a gente vai completar a parte do airflow do gabinete. Então, tendo os fãs na frente para fazer aí o fluxo de ar, né, entrar ar, precisa ter pelo menos um para fazer exaustão, para que você tenha um fluxo de ar perfeito aí no seu gabinete, ok? Então aqui na parte mais abaixo nós temos os slots de expansão, né, são 7 slots no total, então isso dá aí pra gente a possibilidade de instalar uma placa-mãe de padrão ATX, tá? Então você consegue colocar a placa maiorzinha aí perfeitamente. Bom, outro detalhe também é a questão da chapa de metal que tem aqui atrás. Depois que a gente instala a placa de vídeo e tenta colocar ele, não é possível, porque o parafuso fica na frente. O ideal é você colocar a chapa primeiro para depois
posicionar aqui os parafusos de fixação da placa de vídeo. Bom, aqui na parte superior do gabinete nós temos um pequeno filtro de ar, né? E é com imã, é imantado nas laterais, então você consegue encaixar perfeitamente. E esse tipo de material aqui possibilita com que você possa lavar ele ou passar um pincel, é mais fácil, né, de fazer uma limpeza. Bom, aqui vocês estão vendo que ele tem possibilidade de colocar até duas fãs de 120 mm. Pelo pouco espaço que ele tem e ele está muito próximo da onde você faz a instalação das placas-mãe, eu não arriscaria dizer que ele suporta um radiador de 240 na parte superior, tá? Porque realmente fica muito próximo aqui. Normalmente as placas-mãe tem o dissipador de calor do VRM, ou a cover, ou até mesmo as memórias de perfil alto, né? Aí impossibilita de colocar o water cooler na parte superior, mas dá para pôr aí as fãs de 120 mm tranquilo. Já na parte inferior do gabinete, né, nós temos também aqui outro filtro de poeira. Esse filtro aqui ele serve exclusivamente para sua fonte de alimentação, que vai ficar instalado nesse compartimento, tá? Só que é um filtro que ele não é, digamos assim, não tem a mesma praticidade do que o filtro superior, que é imantado. Ele não é imantado, porque no próprio gabinete ele tem umas alças que faz com que ele fique fixo lá, tá? Em questão de praticidade não é tão simples de remover, mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Basicamente é só quando encaixa um lado primeiro, depois o outro e tá tudo certo, tá? Mas não é imantado. Então todas essas passagens de ar aqui servem para sua fonte de alimentação, que tem a fã, né, que vai estar puxando o ar, então a fonte puxa o ar de fora, refrigera aí toda a parte interna dela, por isso que tem essas passagens aqui de ar. Ainda falando na parte de fonte, né, nós temos aqui o compartimento da fonte de alimentação, onde tem uma abertura na lateral. Muitos gabinetes que possuem o PSU Cover, né, que é justamente toda essa parte inferior aqui, não tem essa parte aberta para você ver o modelo de fonte que está sendo utilizado e tudo mais. Então, nesse caso aqui, o Logitech Streamer, ele é aberto, né, tem essa aberturazinha aqui para você ver. Bom, a tampa lateral, ela é toda lisa, né? E ela não tem nenhum tipo de detalhe, nenhuma daquelas, digamos assim, barriguinha, né, para ter um espaço a mais para você fazer o cable management. Os parafusos que vai nela é um parafuso que você pode utilizar o dedo, só que aqui eu acho que foi apertado lá na fábrica e não dá para te remover. Vou precisar de uma chave Phillips para tirar ele aqui. Bom, essa é a tampa lateral, onde os cabos ficam escondidos, né? Então ela é totalmente lisa. E na parte superior e na parte inferior da tampa, você tem umas garrinhas que servem para fixar aí no gabinete e ela ficar totalmente presa, né? Não ficar com aquela aberturazinha e tudo mais. Então a gente pode ver que ele possui algumas aberturas, né? Para você passar os cabos. Aqui embaixo você passaria USB 2.0, HD áudio. Na parte superior aqui seria o 8 pinos ou 4+4 pinos CPU. Nessa parte aqui, pelo que eu estou vendo, na hora de fazer a instalação da placa-mãe, se você instalar a placa-mãe primeiro, fica um pouco complicado de passar o cabo 4+4 pinos de CPU, tá? Porque o conector dele é um pouco mais larguinho, né? Então, eu acho que eu indicaria você instalar a fonte primeiro, passar o 4+4 pinos CPU por aqui por cima, que aí você não vai ter dor de cabeça na hora de fixar a sua placa-mãe e o cabo vai ficar melhor organizado, né? Que aí você consegue passar ele por aqui. No compartimento da fonte de alimentação, a gente consegue colocar aqui uma fonte de até 15,6 centímetros aproximadamente, né? Estourando ali 16, considerando aquela curvatura dos cabos, principalmente se você vai utilizar fonte modular, né? Onde tem um conector e aí tem que ter um espacinho ali para fazer a curvazinha do cabo, tá? Então, uma fonte que padrão ATX normalmente é de 14 centímetros ou 14,5, cabe perfeitamente e aí você consegue instalar o HD nesse outro lado aqui, né? No caso, o HD, ele é parafusado bem no chão do gabinete mesmo, tá? Isso... Mas aí você é aquele cara que vai querer exagerar, vai querer colocar uma fonte de alimentação ainda mais robusta. Então, vamos ver se cabe uma X1500i aqui. Galera, olha só o tamanho dessa fonte. É quase o comprimento do gabinete. É absurdo, mas vamos ver. Tudo bem que tá sem os cabos aqui, mas olha só, encaixou. Tem uma praticidade para encaixar, já vi gabinetes bem complicados de colocar fonte de alimentação aqui. Esse aqui deu para encaixar, porém ele vai ficar sobrepondo a baia de HD. Então nesse caso, se você fosse já exagerar aí,
colocar uma fonte desse nível aqui, você não conseguiria utilizar a baia de HD. Bom, e agora os cabos do painel frontal, tá? Aqui na parte superior do gabinete, nós temos o botão Power, Reset, o LED indicador de atividade do HD, o LED que indica se o PC está ligado, o famoso Power LED, né? Entrada e saída para fone e microfone, duas portas USB 2.0 e uma porta USB 3.0, tá? E aqui estão os conectores. Então nós temos aí o 3.0, ele é fininho porque ele só tem uma única conexão. Se tivesse duas portas USB 3.0, seria um cabo mais espesso, ele teria duas vias ali. Azul Reset, esse meio laranjinha é o Power SW. Nós temos um aqui meio que na cor avermelhado, o HD LED. E por último, Power LED, né, cor branca, né, negativo, cor verde indica o lado positivo. O cabo de HD áudio é esse cabinho preto aqui, tá? Conectorzinho aí, bem discreto, todo pretinho, fica bem camuflado na hora de fazer a organização dos cabos. Nós temos aqui um saquinho que vem com os parafusos. Geralmente, galera, todos os gabinetes ele vem com parafuso sobressalente. Isso significa que ele vem com parafusos a mais para caso você perca, né? Ou caso você vai instalar mais coisas e aí você tem parafuso sobrando para conseguir fazer uma boa montagem. E ele vem aqui com controlador de LED e também de rotação, já que as fãs utilizam apenas um único conector, né? Que servem para as duas coisas, iluminação e rotação também, né? Muitos fabricantes utilizam dois chicotes diferentes, um só para iluminação e um só para rotação. Eu gosto muito desses fãs aqui que utilizam um conector, facilita na hora de você instalar, facilita na hora de organizar também. O controlador também conta aqui com a fita 3M, né, bem grande por sinal, para você grudar ele. Então o conector aqui bem grandinho, dá para saber o lado certo, né, de fazer a instalação. Beleza? Olha lá, temos 3 fãs conectadas e agora a gente pode ligar aí a parte de alimentação dele, porque o controlador precisa ter energia para alimentar toda essa galera aqui. No caso ele vem com esse chicotezinho aqui, que é um SATA de energia, e a outra ponta aí com 4 pinos, e ela é encaixada aqui, onde está escrito Power. Nesse controlador aqui também a gente tem o fan SW, que nesse caso não veio nenhum tipo de conector para a gente utilizar aqui no fan SW. Vem o LED SW, que o LED SW a gente utilizaria, por exemplo, o botão Reset do gabinete, que ele serve para você ou resetar todas as configurações de iluminação ou ficar alternando entre um efeito e outro. Aqui na parte superior nós temos o LED 1 e o LED 2, provavelmente para você conectar uma fita de LED que não acompanha aqui com o gabinete, tá? Mas é um tipo de fita de LED que utiliza 4 conectores e tem um chicote muito parecido com esse daqui. Com o controlador que vem no Logitech Stream, acompanha aí um controle remoto para que você possa alterar as cores, né, à distância, tanto de iluminação, os efeitos, quanto de velocidade dos efeitos. O gabinete ele já vem com 6 standoffs conectados, tá? Que são os douradinhos aqui, os parafusos douradinhos que vocês estão vendo aqui na parte onde faz a instalação da placa-mãe. Mas 6 standoffs aqui estão posicionados para um padrão ATX, porém o ATX utiliza 9 standoffs, né? E ele acompanha aqui, né, a mais aí 2 standoffs para que você possa encaixar eles aqui e completar, né, os standoffs que faltam. Porém ele não vem nenhuma chavinha para você conseguir fixar o standoff, então você vai precisar aí de uma chave auxiliar para conseguir parafusar ele certinho. No caso seriam 9, né? Porém ele só veio 8 parafusos. Antes de você colocar essa fã pela parte inferior, tá? Tem que ser exatamente aqui na parte superior. Ele tem furação também para você colocar um HD, que nesse caso o HD ele ficaria virado de cabeça para baixo, tá? Então aqui na parte interna do gabinete você colocaria o HD desse jeito e para
Bom, galera, então com a máquina montada aí, já posso dar minha opinião em relação à montagem, né? O streamer da Liketech foi bem tranquilo de montar, como falei pra vocês, dá pra passar o 8 pinos, né, o 4+4 pinos de CPU aqui pela parte de cima, e aí dá pra esconder ele bonitinho na lateralzinha aqui do chassi, né? As aberturas e também as alças facilitam na hora de organizar os cabos, as alças para você prender as abraçadeiras, né? E os espaços abertos para você conseguir trazer o fio de trás para frente e conectar ali no HD áudio, USB 2.0 e o painel frontal, que é o Power, Reset, HD LED e Power LED também, tá? Aqui eu utilizei um radiador de 120 mm, porém com uma espessura acima do que as pessoas costumam utilizar, né? Do padrão. Geralmente é 27 mm a espessura padrão dos radiadores de 120. Esse daqui é mais espesso. Se eu não estiver enganado, é 40 ou 45 mm, tá? Então ficou um bolachão aqui, mais ou menos. Esse H80 aí, ele tem as mangueiras bem rígidas, tá? Aqui, se a gente, quando colocar o vidro, vai só forçar um pouquinho aqui pra dentro, mas nada grave, tá? É bem tranquilo. Só que assim, como ele ficou bem grande, né, ocupando aqui em push-pull esses espaços, esse fã daqui de cima ficou meio que escondido, então a gente não consegue ver a iluminação dele, né? Eu queria ter colocado mais um aqui do próprio da Liketech, né, que veio um kit que me mandaram para poder colocar com 3 fãs, porém é um detalhe também que fica, olha só o que aconteceu com o cabo, tá? O conectorzinho dele era para ter uma espécie de tipo uma travinha que você aperta e puxa ele para desconectar lá do controlador, porém ele não tem, ele só tem um desenho, então como sobra pouco espaço para você puxar, se você pegar no fio, ele pode sair. Só que no meu caso eu não peguei tanto no fio, mas acabou soltando fiozinho por fiozinho. Acredito que eu consiga fazer aqui o reparo depois, mas para esse momento aqui é dessa forma que vai ficar a máquina, tá? Então, a placa-mãe que eu utilizei é padrão ATX. A placa de vídeo, ela não é tão grande assim, é quase do mesmo tamanho da placa-mãe, mas daria para colocar uma placa de vídeo ainda um pouco maior, tá? Para quem vai utilizar air cooler, dá para colocar um air cooler aí que seja alto, né, de altura, 12 ou 15 centímetros sem problema algum. Essa aberturazinha aqui, deu pra gente ver as especificações da nossa fonte, que é a DA500 da Deepcool. Não coloquei fãs aqui, depois eu vou adicionar 2 fãzinhos ali, só pra ter ali um fluxo de ar um pouco melhor, tá? Não acho que não há tanta necessidade assim. As fãs da Liketech tem um ruído, né? Você consegue ouvir quando elas estão em 100%, mas o fluxo de ar delas são muito bons, tá? Então, essa é uma questão bem positiva aí da Liketech. A parte de iluminação é bem discreta, somente essas duas lateraisinhas com LED não ficam uma iluminação tão forte assim. E as aletas são sólidas, né? No caso, elas são bem escuras. Então, se fosse transparente ou translúcida, né, com aqueles branquiçadinhos, a iluminação ficaria um pouco mais forte, tá? Então, em relação à iluminação, achei bem discreto. Mas pela proposta do gabinete aqui, achei bem interessante, né? É compacto, suporta a placa-mãe ATX, fonte padrão ATX. Se você quiser colocar uma 1500 watts ali, aí ele até comporta, né? Mas você acaba perdendo as duas baixas de 3.5 polegadas, né? A disposição dos HDs realmente fica muito encostado do chão e quando você coloca aqui na parte de cima, ele fica de cabeça para baixo, né? Então, você precisa ter uma ideia, né, de que a fonte que você precisa utilizar tem que ter os cabos maleáveis, até para você conseguir fazer a curva, né, a conexão bonitinha, principalmente o de 4+4 pinos CPU, tá? Porque aqui quando eu fui colocar o water cooler, ele ficou encostando no fio e se for um fio muito rígido, você não vai conseguir fazer a instalação da mesma forma que eu instalei aqui, né? A DA500 tem os cabos bem maleáveis, então o 24 pinos, o 4+4 CPU, o 6+2 PCI Express foi bem tranquilo de instalar ali e organizar na parte traseira. E deu para fazer uma organização bem legal, né? Lembrando que é um gabinete que não dá para você abusar muito de conexões, né? Por exemplo, você vai usar aqueles extensores sleeved, que fica aquela coisa gigantesca, é um conector no outro. Então sobra só um pouquinho aqui nessa parte, como se fosse uma canaletazinha, né? Que é um pouco mais funda, quase 2 dedos ali de profundidade para você conseguir fazer esse tipo de organização. Já nesse cantinho aqui, onde vai o conector de 4+4 pinos CPU, né? Que eu consegui esconder ele, você já não tem tanto espaço. É um pouco menos de um dedo que você tem ali para conseguir fazer esse tipo de organização de cabos, tá? Então, no mais, achei bem agradável aí o gabinete, ficou realmente bem bacana e agora vai ficar montado aí, né? Essa é a minha máquina, é a terceira máquina que eu tenho, né?
Depois vocês vão ver as outras aí, vai sair uns episódios bem legais, beleza? Bom, galera, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui o LikeTech Streamer. Se você gostou, deixa aquele like, se ainda não é inscrito e quiser acompanhar os vídeos daqui pra frente, inscreva-se no canal para que a gente possa também atingir os 100 mil inscritos e ganhar a tão sonhada plaquinha de 100 mil, beleza? E é isso, galera, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!